Boa noite, pessoal. Vamos lá. Já estamos ao vivo. Boa noite a todos. Vamos lá, nossa segunda live da nossa jornada que está se iniciando. Vamos entrando aí. Boa noite, César. Dr. Rodrigo já entrou. A Bruna, nossa Nutri. Vamos lá, galerinha. Vamos convidando os amigos aí. Clica na setinha. Pablo, boa noite. Vamos convidando os amigos aí, clicando na setinha, encaminhando para os amigos poderem participar dessa nossa live de hoje. Aí, Alessandra, boa noite. Vamos lá, que hoje nós temos muito assunto bacana para conversar aqui. Nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo, ele já está presente na sala aqui. Vou fazer uma introdução rápida, explicar para quem ainda não está participando da nossa jornada. Boa noite, Gretchen, Lucélia, sejam muito bem-vindos todos vocês. Nossa jornada, estamos na primeira semana, nossa segunda live, Dr. Rodrigo, especialista no assunto de obesidade. Ei, pessoal, vamos lá. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, tá? Mas antes, eu queria trazer para vocês algumas informações para a gente poder explicar para todo mundo aí. Lucélia, boa noite. Por que a gente está aí fazendo, né, essa jornada? Qual que a gente quer? Onde que a gente quer chegar aí com essa jornada de transformação? Pessoal, é muito simples, tá? Existem diversos exercícios, né, que prometem a melhora do condicionamento físico, que ajudam a emagrecer. A gente sabe que isso acontece, né? Existem sim atividades físicas que são muito importantes aí no processo de emagrecimento, uma mudança de hábitos alimentares, porém, a gente percebe que existe uma infinidade de pessoas, né, desistindo de praticar atividade física, desistindo de dar sequência numa alimentação saudável. E por quê? Porque normalmente elas têm uma relação com a atividade física ou com a alimentação relacionada com esforço, com algo pesado, com algo que é difícil, né, que não traz sentido na vida dessas pessoas. E a nossa jornada está vindo para desmistificar através de ciência, através de conhecimento científico, o que realmente dá resultado quando o assunto é perda de peso na área de treinamento e na área de alimentação, tá? E para isso, contem com o meu auxílio aí, né? Eu já auxiliei aí já centenas de pessoas a terem uma melhor relação com o corpo físico, tive uma vasta experiência aí com atletas de alta performance, pessoas que buscavam a melhor performance do corpo físico, e hoje eu estou dedicando um pouco aí do meu tempo para ajudar você, né, pretende ter uma melhor relação aí com o corpo físico, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui a Gabriela, Silvana, muito legal, galera, sensacional. Então, hoje eu vou fazer, nossa live vai ser com o Dr. Rodrigo, vou fazer a apresentação dele aqui, e a nossa Nutri, a Bruna, ela está nos nossos comentários, tá? A Bruna vai ficar no chat, trazendo para a gente durante a live uma série de dúvidas que foram chegando aí para ela, para o Dr. Rodrigo, para mim, dúvidas da parte relacionadas com a perda de peso, da parte relacionada com a parte clínica do emagrecimento. Então a Bruna vai estar participando com a gente diretamente, né, Bruna? Dá um oi para a galera nos comentários aí, Bruna, o pessoal poder ver que você está aí. E a Bruna que vai estar conduzindo com a gente diretamente aí dos comentários dessa live, tá? Então vamos lá, gente. Aê, show de bola, Bruna, muito bom. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é a obesidade, né? Uma doença multifatorial, né? A obesidade hoje é um dos principais problemas aí da saúde pública, está diretamente relacionado com vários tipos de doença, como diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer estão relacionados também com a obesidade. E o nosso convidado de hoje para falar desse tema é o Dr. Rodrigo de Araújo. Vou fazer uma breve introdução do currículo dele aqui, que é enorme, mas antes eu vou convidar ele para entrar aqui para a gente, para interagir com a gente. Vamos lá? Deixa eu convidar aqui o Dr. Rodrigo, só um minutinho. Vamos chamar ele aqui, ó.
Rodrigo vai entrar para participar com a gente, para a gente poder apresentar ele e começar esse nosso bate-papo. Boa noite, Santos. Doutor Rodrigo, só dá o aceite aí no convite para você participar ao vivo aqui com a gente. Aê! Boa noite, Alessandro. Tá me ouvindo? Boa noite, Bruna. Boa noite, Rodrigo. Tá me ouvindo bem? Também. Obrigado pelo convite. Ótimo. Legal. Primeiramente, obrigado aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né? Sei da agenda aí, como é que é apertada. Vou fazer uma apresentação sua aqui, tá? Modesta, porque eu sei que o currículo é muito grande, você deu uma abreviada aqui pra gente. Então, pessoal, o Dr. Rodrigo, ele é médico endocrinologista da equipe Kiron, né, aqui em Belo Horizonte. É médico referência também em obesidade no ambulatório da Vitalis Centro e atua em especial com diabetes, doenças da tireoide. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né, Rodrigo? Obesidade, emagrecimento, respostas hormonais e hipertrofia muscular. Então, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos bater esse papo aí com essa turma que está nos esperando. A Bruna, nossa Nutri, está diretamente com a gente aqui nos comentários. E, doutor Rodrigo, uma das questões que a gente estava conversando, né, antes de entrar aqui na live, a gente estava batendo um papo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para todo mundo que está nos assistindo é definir, assim, conceitualmente obesidade, né? Eu queria que você trouxesse aí para a galera que está nos assistindo hoje, como é que a obesidade tem sido conceituada? Então, Alessandra, a obesidade hoje, ela é uma doença crônica, né? Que acho que é o fator principal para as pessoas entenderem que você não consegue resolver um problema da obesidade em curto prazo de tempo. Ela é multifatorial, então ela não depende só do hábito alimentar, ela depende de uma herança familiar desse paciente, né? Depende de todo o meio onde o paciente vive, né? Não tem cura a curto prazo, né? É uma doença de extremo difícil tratamento, né? Então, assim, não adianta querer achar aquelas receitas milagrosas a curto prazo que vão dar algum resultado. Pode até dar no início, mas é um resultado transitório. Sim. Que vai acabar causando aquele efeito rebote que todo mundo conhece, né? A pessoa perde peso e aí logo depois para o tratamento, por qualquer que seja o motivo, e esse peso volta ao que era, se não até um peso maior do que as pessoas imaginam. Eu peguei uns dados mais recentes, Alessandro, aqui da OMS, e a OMS ela fala que hoje a gente tem por volta de 1,6 bilhão de pessoas adultas fora do peso, sendo que desse 1,6 bilhão aí, 400 milhões de pessoas estão já classificadas como obesos, né? Que começa da obesidade grau 1, que a gente define a obesidade hoje em 3 graus. Grau 1, 2 e 3. Então, desses 1,6 bilhão que tem em média hoje no mundo, 400 milhões de pessoas hoje estão obesas, né? Como você falou aí no início, ela tem uma elevada mortalidade, né? É uma doença que está relacionada com diabetes, com dislipidemia, com hipertensão, com doença cardiovascular, artropatias também, até porque o peso ele contribui na sobrecarga das articulações, né? Câncer, vocês também citou aí, câncer de mama, fígado, câncer de cólon, colo uterino e até câncer de próstata pode ter, né? E uma coisa que a gente vê comumente no paciente obeso é a apneia do sono. Esse paciente ele dorme mal, né? E o próprio fato dessa privação do sono já é um fator que dificulta esse paciente perder peso. Então, não só os hábitos dele, né? Como a gente falou aí desde o início, é uma coisa multifatorial. Então, até a privação do sono para esse paciente já é um dificultador para ele poder perder peso. Né? Legal, legal. Não, pode completar, Rodrigo. Desculpa, te interrompi. Não, tranquilo. Então, e uma coisa boa que a gente vê em relação à perda de peso, Alessandro, é que aí uma perda aí, pequena que seja, de 5% a 10%, né, você melhora tanto o risco cardiovascular desse paciente, quanto a incidência de diabetes tipo 2. Né?
Então, Legal. o básico para a gente falar aqui para esses pacientes é que tem que ter modificação de hábito alimentar, tem que ter prática de atividade física, terapias comportamentais, né? E Sim. medicamentos. E naquela última opção, né? Naquela última situação, né? Que a gente não conseguiu resolver em nenhuma desses tratamentos aí, a gente opta, para alguns casos específicos, para a cirurgia bariátrica. Legal, nós vamos voltar nesse assunto da cirurgia bariátrica, Rodrigo. Mas antes, sejam todos muito bem-vindos, a galera que entrou aí por último. Pessoal, a Bruna, nossa nutricionista, está nos auxiliando aí nos comentários. Rodrigo, ela já colocou uma primeira pergunta aí, que é uma pergunta que a gente sempre ouve, né? Que é assim, existe alguma causa principal que leva à obesidade? O que a gente tem visto hoje, que é até a população está ficando uma população que não está tendo muito tempo, né? As pessoas estão trabalhando muito. Eu sei que agora a gente está tendo essa pandemia, que é um fator aí fora disso, mas normalmente as pessoas trabalham muito, não tem tempo para se alimentar direito, optam, né, pelo famoso fast food. Então, aquela coisa mais rápida, chegar em casa, ter um pão de queijo, uma lasanha assada. Então, o hábito alimentar hoje, a gente tem visto que tem sido a principal causa, o mau hábito alimentar, né? Tem sido a principal Sim. causa hoje da obesidade no Brasil e no mundo. Legal, legal. E pela sua prática, Rodrigo, você citou a questão aí que é vamos falar assim, numa linha cronológica de ações que a gente deve tomar, né? O procedimento cirúrgico, normalmente, os profissionais que são sérios, né, no mercado, eles optam sempre pelo último passo, é o procedimento cirúrgico, né? Só que muitas das vezes a gente está lidando com pessoas que têm ansiedades, que têm outros sentimentos envolvidos, que querem um resultado mais imediatistas e às vezes elas não respeitam muito, vamos falar assim, essa cronologia, né? Prazo, né? Mudanças que devem ser feitas antes do procedimento cirúrgico. Como que se observa que essa relação acontece nessas pessoas normalmente? O procedimento cirúrgico, quando ele não é a última opção, tá? Você percebe que existe uma relação dele ser menos eficiente nesses casos? Sim. Isso a gente vê claramente na prática do consultório. O paciente em si, Alessandro, ele já chega querendo, não, eu quero fazer a cirurgia. Né? Ele quer o mais fácil, né? O que vai resolver, o que ele acha que vai resolver o problema dele, né? Sim. E aí a gente vê que quando aquilo que você falou dos profissionais e profissionais, né? Então, quando alguns profissionais optam por adiantar esse processo, a gente vê aí esses pacientes tendo muito problema, não só de reganho de peso, que é uma coisa muito, muito comum da gente ver, né? Esses pacientes tendo aí problema com alcoolismo, problema com drogas, né? Principalmente se não houve um acompanhamento psicológico. Porque o que as pessoas têm que entender é que ocorre uma mudança apenas no estômago, né? A pessoa, os desejos delas continuam os mesmos, né? Ela tem fome, ela tem vontade, ela olha para um alimento, ela sente vontade de ter. Então, assim, se não há um trabalho sério com esses pacientes para que seja feito todo um acompanhamento dentro do prazo, você tem muito problema com esses pacientes. Legal. Então, só para a gente esclarecer, então, né, doutor Rodrigo, a cirurgia não é uma certeza de uma eficácia no resultado final. É um processo complexo, como a gente já falou, e vai exigir muito além de somente ir lá e fazer a cirurgia e achar que o problema está resolvido. Sim. Hoje, inclusive, o procedimento ele é muito mais tranquilo de ser feito, né? Apesar de todo procedimento cirúrgico ter seus riscos, a cirurgia bariátrica hoje ela é feita por vídeo, então não tem mais aquela cirurgia aberta, os riscos são muito menores, né, para esses pacientes, né? Mas se não há uma opção de deixar para você tentar um tratamento multidisciplinar, com cuidado da alimentação, da atividade física, né? Se não muda os hábitos desse paciente, você vê muito problema lá no final.
Legal, muito bacana. A Bruna está nos auxiliando aqui nos comentários. Ela colocou uma questão aqui que está relacionada com as complicações, né? Então, assim, o paciente obeso, a pessoa com sobrepeso, ela traz com ela algumas complicações e existem algumas que são mais comuns, né, Rodrigo? Você poderia citar para a gente aí hoje como que tem sido essa evidência aí na parte clínica? Quais seriam as complicações à saúde mais comuns e evidentes aí nas pessoas com sobrepeso? Então, o que a gente vê, assim, começando do mais básico, seria justamente essa sobrecarga em cima das articulações, né? Esse paciente, Sim. muitas vezes ele chega no consultório relatando, olha, eu não tenho condições de fazer atividade física, porque eu sinto muita dor nos joelhos, sinto dor nos pés, né? Às vezes esse paciente já tem um esporão que prejudica ainda mais essa atividade física do paciente. Mais de 90% desses pacientes têm uma resistência insulínica, né? Perfeito. Que não é... O paciente não chegou numa fase de diabetes ainda, mas ele está numa fase em que o organismo, as células receptoras dessa insulina já não conseguem receber direito, né? E essa resistência insulínica, além dela ser um risco para esse paciente desenvolver no futuro um diabetes mellitus tipo 2, é um dificultador da perda de peso desses pacientes. Muitas vezes a gente pega o paciente também com uma síndrome de ovário policístico, né, que vai acabar entrando aí na síndrome metabólica, né? Então, é um grande dificultador. Esses pacientes são hipertensos normalmente. Legal. Tem colesterol, triglicéridos aumentado. Né? Sim. Hoje... A Keila está colocando aqui nos comentários assim, Rodrigo, desculpa te interromper mais uma vez. Ela colocou assim, eu estou assim, consegui meu peso ideal e hoje estou de repouso, por isso meu joelho está sentindo um pouco. Rodrigo, eu vou levantar uma bola aqui que eu sempre gosto muito de trabalhar. Eu falo assim, a obesidade é o tema da nossa live de hoje, né? Ela não é uma resposta de sim ou não. Ela não tem melhor ou pior. É o tema da nossa live. Ela é multifatorial e é complexo. Então, não adianta a gente ficar tentando entender a obesidade, às vezes, de um prisma muito fechado, que às vezes a gente não consegue realmente os melhores resultados, vamos falar assim. Mas tem uma questão que eu acho que é muito importante para todo mundo que está nos assistindo aí, participando dessas 2 semanas com a gente de transformação do corpo físico e mental, que é assim, o mundo ele pode fazer tudo por nós, menos a nossa parte. Né? Então, assim, o principal dessas pessoas que estão vivenciando esse estado de vida atual é que elas têm que entender o papel delas no processo, né, Rodrigo? Se não tem o primeiro passo, se não tem aquele movimento assim, cara, chega, não quero isso mais na minha vida, eu quero mudar, eu quero partir para uma nova vida, fica muito mais complicado, né? Sim, com certeza. Para qualquer tipo de situação, né? Qualquer doença que a gente começa a tratar, você tem que ter um primeiro passo do paciente, a decisão dele de querer mudar aquilo que ele está vivendo naquele momento. Se ele não aceita viver aquilo, ele vai buscar aí subterfúgios para poder continuar da mesma forma. Ele acha, muitas vezes, que ele está enganando a situação toda, mas o único enganado ali é ele mesmo. Né? Tem pacientes aí que, só dando um exemplo, que fizeram a cirurgia bariátrica, não conseguem comer da mesma forma como comiam, e toma 2, 3 latas de leite condensado por dia, que é extremamente hipercalórico, mas não dá aquela sensação de peso no estômago. Então, assim, ele vai ter o reganho de peso da mesma forma, então não adianta. Se não houver esse primeiro passo do paciente querer o tratamento e buscar ele mesmo ajudá-lo. É o que eu falo com muitos pacientes. Olha, o remédio, ele é só ele é só um trampolim. Ele é só uma coisa que vai te auxiliar ali. Se você não mudar os seus hábitos de vida, e mudar os hábitos de vida é mudar da família inteira, porque às vezes ele quer mudar o hábito dele dentro de casa, e aí eu vejo várias vezes, mas eu quero fazer isso, mas meu marido compra pizza toda noite, meu filho quer um hambúrguer, e aí eu não resisto, acabo comendo.
Então, assim, é uma coisa que dentro da casa tem que todo mundo colaborar e mudar os hábitos junto. É um projeto da É família, uma né, luta. Rodrigo? Então, assim, quando a gente fala que não existe fórmula mágica, a gente também tem que entender que, por outro lado, existe sim estratégias que são muito positivas e que são eficazes, né, Sim. Rodrigo? E nessas 2 semanas, para quem está nos acompanhando aí, nessas 2 semanas de transformação do corpo físico e mental que a gente está proporcionando para vocês, a gente está trazendo profissionais, assim como o Rodrigo, especialistas no assunto para mostrar que não tem fórmula mágica, mas existem sim estratégias e ferramentas que dão certo, né? Ô, Rodrigo, quando você falou nesse assunto aí, ó, sejam muito bem-vindas as pessoas que estão entrando aí. A Bruna já colocou mais um. Gente, a Bruna, nossa nutricionista, está nos comentários aqui nos auxiliando. Ela colocou um assunto muito interessante. Ela está trazendo para a gente as principais dúvidas dos pacientes, né? Que é assim, às vezes a gente ouve muito isso, Rodrigo. Meus exames estão todos normais, né? Eu sou obeso. E aí, existe obeso saudável? Não, se olhando cientificamente, não existe o obeso saudável, né? A própria gordura, ela é um processo inflamatório, né? Então, às vezes não está ainda aparecendo nos exames, e muitas vezes o paciente chega com alguns exames, às vezes até muito básicos, não são exames que são aprofundados, que aí a hora que você pede um exame mais aprofundado, você vê que tem muita coisa que está alterada, né? Perfeito. Ou pelo menos tem alguma coisa que já te mostra que, ó, isso aqui está começando a não dar certo. A gente precisa mudar antes que comece a ter algum tipo de lesão, seja em órgão-alvo, que seria rim, fígado, coração, né? Como também desses pacientes terem um maior problema mais para frente. Então, assim, Perfeito. a obesidade, como a própria Organização Mundial de Saúde define, é uma doença crônica, né? Ela, mesmo que não tenha, não se mostre de início alterado nos seus exames, ela é um processo inflamatório e ela é uma doença que precisa ser tratada e ser tratada com muito respeito. Exatamente. Nossa, você falou essa frase sua aí, eu vou colocar amanhã na capa da nossa divulgação, porque o meu objetivo com essas 2 semanas, Rodrigo, é levar consciência para as pessoas, porque eu vejo que hoje tem muita gente falando de obesidade, tá? Tem muita gente falando de sobrepeso, mas com pouca evidência. Não tratam o assunto com a seriedade que realmente ele deve ser tratado. E talvez por isso a questão cresce tanto no Brasil de forma desordenada, né? Porque tem muitos ruídos e realmente poucas pessoas tratando o assunto com a eficiência que ele merece ser tratado, com a seriedade, que é isso aí que você acabou de falar, né? A Bruna trouxe aqui, ó, pessoal, a Bruna está aqui nos comentários nos auxiliando, mas quem também quiser fazer a pergunta para o doutor Rodrigo, pode colocar nos comentários que se der tempo, a gente fala aqui hoje ainda na live, tá? E se não der tempo, a gente usa no material futuro aí que eu vou contar para vocês. A Bruna colocou assim, ó, Rodrigo, uma falsa sensação de saudável não tem uma alteração laboratorial, mas o próprio acúmulo de gordura já é uma doença grave e silenciosa. Exatamente, é isso aí. Rodrigo, me diz uma coisa. Quando o paciente, então, procura, né, o auxílio do médico, e ele chega ali naquele quadro de ansiedade enorme, né, assim, poxa, já tentou de tudo, tentou academia, foi sacrificante, não deu certo, tentou a rotina alimentar, teve sacrifício, teve dor, não funcionou, foi no médico e falou assim, doutor, eu vim aqui que você é a solução do meu problema. Eu vim falar que tem um tal aí de cirurgia bariátrica que resolve. Então, o que você falou para a gente é o seguinte, se não houver mudança do estilo de vida, não resolve. Então, a gente pode colocar o seguinte, mudança no estilo de vida é uma ferramenta ouro para quem quer realmente emagrecer saudável. Sim, e até para poder fazer a cirurgia bariátrica, Alessandro, você conseguindo uma perda de peso nesse paciente, ele tem até uma recuperação melhor, né? O pós-operatório dele, a gente vê isso claramente, que é muito melhor do que aquele paciente que durante esse acompanhamento que a gente faz, que ele não conseguiu perder peso.
até mesmo, muitas vezes, porque ele não quis mudar os hábitos dele de vida. Exato. Então, assim, você vê que é muito, muito certo de que até para poder fazer a cirurgia, se ele tiver com um peso menor, porque muitas vezes o paciente fica com medo. Ah, não, mas se eu abaixar meu peso, eu vou sair daquele AMC, eu não consigo operar. Uhum. Né? Mas Sim. o que precisa ficar muito claro é que a perda de peso, mesmo que ela seja pequena, que é aquilo que eu comentei logo no início, de 5 a 10%, você tem muita 5 a melhora. 10%. Você tem muita Perfeito. melhora aí na hipertensão, no diabetes, que é o risco cardiovascular, né? Então, assim, Sim. é importantíssimo mesmo a perda de peso. Bacana. A Keila está colocando para a gente assim, ó, eu me considero uma obesa em tratamento. Hoje tenho 2 anos de bariátrica, técnica bypass. Ô, Keila, quantos quilos você já perdeu? Coloca para a gente aí, compartilha para a gente se for do seu interesse. Muito legal. Segue firme. A turma que está nos assistindo aqui, pessoal, essas 2 semanas são uma semana de mudança de consciência. Nós criamos um canal do Telegram, que o link está aí no Instagram, é só entrar no nosso canal do Telegram, que amanhã nós vamos colocar um e-book no canal do Telegram, que é a nossa Nutri Bruna, que está aí nos comentários, fez um e-book muito legal, falando sobre alimentos industrializados, alimentos processados. Não perca. Então, quem está nos assistindo amanhã tem brinde no canal do Telegram. E, Rodrigo, a Bruna fez mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: quanto aos tratamentos, quais são os medicamentos que são usados e em quais situações? Então, hoje a gente tem uma gama, a gente precisaria ter um número maior de medicação para poder conseguir ser usado. Hoje a gente tem pouquíssimos medicamentos seguros de serem usados, né? Então, assim, a gente opta, quando esse paciente, igual você comentou aí, ele já tentou a mudança de estilo de vida, não deu certo, ele já tentou a atividade física, não deu certo, ou ele consegue ter algum resultado, mas ele tem aquela dor articular, que de início ele não consegue ter uma resposta maior, a gente opta por entrar com alguns medicamentos aí que a gente tem hoje, que seriam, que eu falo para os pacientes, que seriam apenas um trampolim, seria só um início para poder te ajudar, para dar até para dar um estímulo para o paciente mesmo, para ele poder continuar seguindo o tratamento. Legal. De opção que a gente tem hoje, citando assim, mais comum seria a sibutramina, né? Qual que é o objetivo da sibutramina? Ele aumenta a saciedade do paciente, né? E ele prolonga, além de ele dar aquela saciedade momentânea, ele prolonga essa sensação de saciedade ao longo do dia, né? Para o paciente que já tem alguma comorbidade, por exemplo, um diabético, aí a gente utilizando esse tipo de medicação, a gente consegue uma diminuição tanto da glicemia de jejum, quanto da hemoglobina glicada, que é aquela média que a gente tem dos últimos 3 meses da glicose. Né? É um tipo de medicamento que, por ele ser de ação central, né, ele age no sistema nervoso central, ele deixa a pessoa mais ativa, né? Então, muitas vezes a pessoa cita, fala, não, eu estava até meio cansado e eu estou tendo mais disposição no dia a dia, né? Mas aí aí você tem que ver também que, em contrapartida, ele tem alguns efeitos colaterais aí, né? Ele pode aumentar um pouco a frequência cardíaca, é um medicamento que dá muita sede, né? Principalmente nos primeiros 15 a 20 dias, é um medicamento que pode dar insônia. Certo. E tá totalmente, é um medicamento que, então, assim, para aqueles pacientes que não estão, que tem porque normalmente o obeso ele tem aquelas outras comorbidades, inclusive a hipertensão, né? Naqueles hipertensos que são mais graves, em que a própria medicação não está dando certo para controlar, é um medicamento que a gente deve evitar, né? Porque ele vai aumentar a pressão arterial desses pacientes, né? Certo. Qualquer tipo desses medicamentos, você utiliza ele de início aí durante 4 a 8 semanas para ver se o paciente tem uma boa resposta. Se ele não tiver, é o tipo de medicamento que a gente tem que trocar, né? Sim. Legal. A Keila está compartilhando aqui o depoimento dela, muito legal. Rodrigo, veja bem, pelo que eu entendi, então, existe sim medicamentos que estão aí aptos a auxiliar as pessoas,
muito no sentido de dar um start, de colocar, né, a pessoa num estado diferente, até envolve uma questão emocional, motivacional, mas esses medicamentos, eles podem ser usados a vida inteira ou tem um início, meio e fim? Qual que é o prazo aí de um tratamento desse, normalmente? Ele tem um prazo. Além de ele ter um prazo, ele tem um tipo de medicação, por exemplo, a sibutramina, que ele tem uma especificação de idade, né? É um medicamento que você deve usar ele no máximo por um período de 2 anos, né? É um medicamento que você não pode usar em crianças, né? Ele só é autorizado legalmente para você usar a partir dos 16 anos e antes dos 65 anos de idade, né? Até os 64 anos você pode usar com segurança esse tipo de medicação. Mas fora isso, gestante, lactente, criança, é um medicamento totalmente proscrito. Legal, legal, legal. Eu vou, antes, a gente tem uma pergunta aqui da Ju Oliveira Campos. A osteoartrose hepática, ela é devida à obesidade? Ela tem como única causa a obesidade, Rodrigo? Não. Ela, inclusive, é uma doença, também uma doença multifatorial, né? E muitas vezes a gente vê que é de herança genética, herança familiar, né? Perfeito. Legal, legal. Gente, só fazer um break aqui rapidamente para quem está chegando agora. A gente está na nossa semana de transformação do corpo físico e mental. Ela começou no dia 24 de agosto, vai até dia 3 de setembro. São vários convidados que estão vindo bater papo com a gente aqui. O doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, especialista aí da área da obesidade. Na segunda-feira a gente teve o doutor Marcelo Starling. Na sexta-feira a gente tem uma live super bacana. Fiquem ligados e participem do nosso canal do Telegram, porque lá é o nosso canal oficial. O link está aí no Instagram e é no Telegram que a gente está colocando todas as nossas informações. Inclusive, amanhã tem um e-book da nossa Nutri Bruna, que está aí nos comentários, um e-book muito legal. E, Rodrigo, ontem nós soltamos um e-book falando sobre a questão de hábitos, né? Como é importante se ter hábitos quando o assunto é sobrepeso. E você falou uma questão aí agora, que eu até anotei aqui, que é assim, normalmente a questão do medicamento, ela é incorporada no tratamento para a gente dar aquele start, para o paciente, né, ter uma sensação que, opa, estou melhorando. E tem tudo a ver com o hábito, porque o hábito ele é um estado de recompensa. O nosso cérebro ele tem uma questão relacionada com uma recompensa para a criação de hábitos muito forte, né? Principalmente em relação aí a alguns hormônios que são liberados na sensação de prazer e que criam hábitos com muito mais facilidade, né? Então, como que a Bruna já colocou mais perguntas aqui, mas antes da gente ir para delas, como que você vê, né, para o paciente obeso essa questão do hábito? Você acha que realmente é importante ter hábito quando o assunto é obesidade, ter hábito nutricional, qualidade de sono, atividade física? Como é que você vê isso aí? Isso é totalmente fundamental, não só para esses pacientes obesos, né, mas para todos nós. Você ter o hábito, você ter aquele horário você tem uma refeição, que você separa ali e vai se dedicar à sua atividade física, até para você sair da sua rotina, do dia a dia, ali, dos problemas. Isso, não só fisicamente, mas psicologicamente, melhora muito o paciente. Sim, perfeito. Temos mais uma questão aqui, ó. A Bruna colocou aqui que existe uma relação da gordura abdominal com esteatose hepática, né? A Bruna fez essa observação aqui importante nos comentários. E a Santos está perguntando, com sobrepeso pode tomar sibutramina? Não, a gente não opta, em casos de sobrepeso, para uso aí desses medicamentos, né? Porque se o paciente ele está nessa fase inicial, a resposta que ele teria com mudança de hábito, com atividade física, com alimentação, é muito maior. Então, assim, você não precisa... Porque todo medicamento, ele tem os seus efeitos, mas ele tem a gente tem que lembrar que tem os efeitos colaterais também. Então, quanto menos medicamentos a gente puder usar, melhor é. Então, se o paciente já está numa fase anterior, por que não você ter uma mudança de hábito aí,
que muitas vezes o obeso ele não consegue ter, até essas mudanças que ele já teve ao longo dos anos aí. Então, ele não tem essa mesma resposta. Então, eu acho que vale muito mais a pena a gente tentar mudar os hábitos desse paciente com sobrepeso do que entrar com um medicamento que pode dar um efeito, que dá um efeito de perda de peso, mas como qualquer medicamento tem um efeito colateral. Sim. O doutor Rodrigues, sempre lembrando que medicação só com supervisão médica, né? Que no Brasil ainda se tem uma cultura de se automedicar, né? Isso é muito perigoso, né? É muito perigoso porque, inclusive, muitos pacientes não sabem dos efeitos colaterais. Então, às vezes ele acha, porque a minha vizinha me deu um comprimido ou me deu uma caixa que ela não vou dividir com ela. Então, assim, o medicamento que é bom para um, não necessariamente vai ser bom para o outro paciente. Então, por isso que é importantíssimo você ter um acompanhamento para que você defina um tratamento específico para aquela pessoa. Você não tem uma receita de bolo para tratamento de obesidade. Perfeito. Não é à toa que a nossa live de hoje é obesidade, uma doença multifatorial e complexa, e é por isso que nós estamos trazendo diversos especialistas para falar do assunto, devido à complexidade que ele é. Né? Que se fosse um assunto simples, a gente não precisaria estar abordando ele dessa forma aí, multifatorial. Ô, Rodrigo, sabe uma coisa que eu observo muito, e que talvez várias das pessoas que estão nos assistindo aqui podem ter algo em comum? Muitas das vezes eu percebo que esse alto grau de desistência com a atividade física, ou até mesmo com a mudança do hábito alimentar, está muito associado com estratégias frustrantes que a pessoa teve no decorrer da vida dela, e que na grande maioria dos casos foi devido à má orientação. Sim. Quer dizer, ela não esteve em contato com a melhor estratégia, com a melhor técnica, com o melhor profissional, né? E aí ela não teve um bom resultado. Mais uma vez, para criar um hábito tem tudo a ver com resultado, né? A gente tem um sistema de recompensa no cérebro. Então, se a pessoa não teve um bom resultado, ela frustrou. À medida que ela frustra, ela coloca naquele inconsciente ali do cérebro dela assim: atividade física não dá resultado, mudança comportamental alimentar não dá resultado, então eu não vou fazer isso, não deu resultado para mim. E, na verdade, o que pode ter acontecido com você é que você teve com a estratégia errada, com a ferramenta errada e com o profissional errado. Né? É verdade. Eu já recebi diversas vezes até a pessoa, ela chega, ela tenta, você vê que ela tenta fazer aquilo, mas aí, às vezes, o paciente relata, não, eu cheguei, tentei fazer, não consegui, cheguei para o profissional, ele virou para mim e falou assim, não, volta daqui a hora que você perder 30 quilos. Então, assim, isso não existe. Se você não cria, não ajuda esse paciente a criar um hábito, se você não estimula a pessoa a conseguir um resultado melhor, mesmo que no início seja pequeno, o que eu acho muito importante é o paciente sair do sedentarismo, né? Sim. Sair daquela inércia que ele está ali e começar a fazer alguma coisa. Mas eu consegui perder, esse mês eu só consegui perder 3 quilos. Tudo bem, vamos buscar uma perda maior no próximo mês, ou daqui 2 meses, né? Mas Sim. A partir do momento que se a pessoa que te tem como uma referência ali, se ela chega para você, ela já chega com o psicológico abalado, às vezes tem problemas familiares, não se sente satisfeito consigo mesmo, e chega para o profissional não consegue dar um estímulo para esse paciente, ele não vai conseguir perder peso mesmo. Uhum. Olha, e é por isso que nós estamos aqui lidando com essas 2 semanas. Quem está nos acompanhando, continuem, porque semana que vem a gente vai ter uma novidade muito legal. Tem vários outros palestrantes de peso aí para falar com a gente essa semana que vem. E existe sim a melhor estratégia, existe sim a melhor ferramenta e os melhores profissionais, vocês podem ter certeza que a gente vai estar trazendo aqui para vocês ao longo dessas 2 semanas. Então, tem fórmula mágica sim. Se não tivesse, a gente não estava aqui durante essas 2 semanas, né, compartilhando tanto conhecimento aí com vocês. Rodrigo, a Bruna colocou assim, existe cura para a obesidade? Um paciente obeso, ele pode se considerar em alguma fase da sua vida curado? Como é que você avalia isso? Até o momento, não.
A obesidade aquilo que a gente citou desde o início, é uma doença crônica. As pessoas elas têm que entender que, assim como diabetes, uma hipertensão, uma dislipidemia, que é o aumento do colesterol, do triglicérides, a obesidade é uma doença crônica. E Perfeito. você pode chegar num ponto que você não precisa de medicação, ou que a cirurgia tenha, no caso, que se opte, né, que chegue a um ponto que se opte pela cirurgia, mas é um acompanhamento que ele tem que ser feito para o resto da vida, né? Perfeito. Se não for medicamentoso, tem que ser comportamental, tem que ser mudança de hábito de vida, tem que ter atividade física para a pessoa conseguir manter aquele peso. Sim. Ô, Rodrigo, tem um outro conceito de saúde que é importante a gente linkar com esse que você falou, porque, na verdade, assim como a obesidade você está trazendo para a gente aí, que não tem cura, né? O paciente obeso, ele é uma doença, ele vai ter que aprender a lidar. Até a Keila comentou isso aí com a gente, ela compartilhou o depoimento dela nos comentários, ela falou que ela se acha uma pessoa obesa e para sempre será uma obesa. Mas a OMS ela traz para a gente um conceito mais recente de saúde, que saúde não é a ausência da doença. Você pode sim ter uma doença e ser saudável. Você pode ter diabetes e ser saudável. Você pode ter a hipertensão e ser saudável. Você pode ser obeso, tratado e já com redução de peso, buscando melhoras e ser uma pessoa saudável no futuro, né? Uma coisa não tem relação direta com a outra. Realmente não tem. Você mantendo o bom controle, a pessoa tem uma vida normal, né? Então não tem maiores preocupações. O que precisa ser feito é justamente esse controle, e um controle bem feito, para que a pessoa no futuro ela não tenha aí consequências desse desequilíbrio ao longo dos anos. Bacana, muito legal. Olha, entraram muitas pessoas aqui agora. Pessoal, muito obrigado por estarem dando essa audiência aí pra gente nessa noite de quarta-feira. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando todo esse conhecimento. A turma que está nos assistindo, nós estamos fazendo esse trabalho aí, né, essas 2 semanas de transformação do corpo físico e mental, porque a gente acredita, sim, que a obesidade merece ser levada e tratada com mais seriedade. Existem, sim, as melhores estratégias, as melhores ferramentas, e nós vamos compartilhar com vocês ao longo dessas 2 semanas aí muito conhecimento com profissionais renomados no assunto. E para quem quer receber mais conteúdo nosso, receber mais informações, entre no link do Instagram, no nosso canal do Telegram, compartilhem com as pessoas aí que convivem com vocês, que queiram emagrecer, que queiram se livrar aí dessa doença que vem assolando cada vez mais brasileiros aí devido à mudança de padrão alimentar, mudança de padrão comportamental, né, Rodrigo? Você falou isso aí no início da live pra gente. E amanhã, a Bruna, que está nos acompanhando aí nos comentários, amanhã a Bruna vai soltar um e-book muito fera. Não perca, lá no Telegram, a Bruna amanhã vai soltar um e-book muito legal. Ô, Rodrigo, se você fosse deixar aí, para a gente estar caminhando para o final, né? Aquela dica de $1 milhão aí, o que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo? Fala um pouco mais do seu trabalho, né, de como que você vem ajudando as pessoas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, o canal está aberto aí para você agora para passar essas informações aí para toda a nossa audiência. Primeiro, mais uma vez te agradecer, Alessandro, pela oportunidade aí da gente poder estar compartilhando com as pessoas um pouco do nosso dia a dia aí, do acompanhamento da obesidade, né? O essencial da obesidade é a mudança. Não tem um segredo assim em relação à obesidade. É aquilo que a gente falou desde o início, que é uma doença que a gente precisa ter um acompanhamento rigoroso. É uma doença crônica, né? Que se não houver mudança do estilo de vida, não houver uma atividade física regular, ela não vai ser sustentada, né? Não existe remédio milagroso que a gente vê tanto aí na internet que resolve o problema do paciente da noite para o dia.
né? Então, assim... Ô, Rodrigo, só fazendo um parênteses, eu acho que é esse ponto aí do milagroso, que as pessoas, no desespero, buscam, que eu acho que é o grande problema, que as pessoas se perdem, é por isso que só vai aumentando, sabe? Você acha que isso tem uma relação? Tem, até porque ela viu um resultado inicial que não se sustenta, então é mais um dissabor desse paciente. Né? Ele chega Perfeito. e fala, não consegui, não deu resultado, ou começou a me dar mais efeito colateral, ou eu ganhei 10 quilos a mais do que eu tinha anteriormente. Então, é mais um dificultador aí. Né? Se a pessoa não procurar um tratamento sério e específico para a obesidade, ela não consegue ter um resultado. Sim. Não existe fórmula Sim. milagrosa para a obesidade. Essa forma milagrosa é como se fosse meio que uma autossabotagem, né, Rodrigo? A pessoa que está buscando assim, não, está se sabotando, porque vai dar errado uma hora, e mais aí... cedo ou mais tarde vai dar errado. Perfeito. Ela não Fechamos com chave de ouro, hein? Muito legal essa dica do final aí, bacana. Não consegue, ela não vai conseguir, por mais que tenha se oferecendo aquele milagre, aquela coisa. Mas a minha vizinha perdeu 30 quilos, aquilo não é sustentado. O corpo não reage de uma forma assim. Né? Essas perdas grandes não são sustentadas pelo corpo. O corpo não consegue entender, não consegue assimilar essa perda. Né? Então, e a pessoa não consegue manter, por mais que ela queira, ela não consegue manter por longos tempos esse tratamento. E não é saudável manter por longo tempo. Então, a partir do momento que ela suspender aquilo ali, vai voltar, porque você tira o estímulo, então aquilo volta tudo do que era anteriormente. Porque, inclusive, não se mudou, aquilo que a gente comentou da cirurgia bariátrica, não mudou a cabeça da pessoa. Né? Se você não tem um acompanhamento psicológico aí para poder ter uma mudança, não só física, mas mental em relação ao alimento, você aquilo volta tudo, não tem jeito. Perfeito. Eu tenho plena convicção disso, sabe, Rodrigo? A gente está trazendo aí essas 2 semanas de conhecimento para todo mundo que está nos acompanhando, justamente porque nós, né, eu, a Bruna e vários outros profissionais da equipe, você também aí com toda a sua equipe, a gente sabe como que funciona, nós sabemos o processo que deve ser feito, já auxiliamos centenas de pessoas, né, a conseguirem bons resultados, e a gente acredita que sim, tem uma relação de corpo e mente que tem que ser feita de forma profissional, né? Você quer deixar alguma referência profissional, caso alguém queira conhecer um pouco mais seu trabalho, ou, Rodrigo, onde te procurar? Como é que faz para ter um contato aí profissional com você? Então, a gente está lá não sou eu, mas a Bruna, nós estamos lá a gente faz parte da equipe da Quiron, né, que é uma clínica especializada aí em cirurgia bariátrica, mas a gente faz tanto o acompanhamento pré e pós-operatório, não só desses pacientes, mas também dos pacientes que procuram a gente para poder ter uma melhor qualidade de vida. Legal. E o contato da Quiron, para quem está nos acompanhando, está na postagem, é só clicar lá, tem o Instagram deles. Show de bola. Então, quem está nos assistindo, não perca sequência de todo esse assunto que foi falado aqui hoje no nosso grupo do Telegram. Amanhã tem um brinde no Telegram, o e-book da Bruna, vai sair lá no Telegram para quem está nos acompanhando mais de pertinho. Na sexta-feira nós vamos ter uma live muito legal, uma live que é um case nosso, uma pessoa bacana que vai dar um depoimento aqui brilhante para vocês. Sexta-feira vai ser um pouquinho mais cedo, 19 horas. Fiquem ligados. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Bruna também, por ter dado todo esse suporte para a gente aí nos comentários. A gente procurou trazer aí as principais dúvidas e questionamentos que a gente, né, ouve aí no dia a dia. E a todos que nos assistiram também, valeu, muito obrigado. E a gente se encontra aí na sexta-feira. Boa noite a todos. Valeu, Rodrigo. Obrigado, valeu, Bruna. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.